Bom dia a todos. Graça e paz seja conosco, né, nessa manhã. Eu quero trazer essa manhã um assunto tão importante, um presente grandioso que Deus deu a todos. Todos receberam de Deus esse presente. Uns mais elegantes, outros mais simples, cada um na sua condição, mas Deus deu a todos, que é a sua casa, o seu lar. E no verso 27 de Gênesis, capítulo 1, 27, diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se achem na superfície da terra. A terra e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isto vos será por mantimento. Então, Deus deu tudo ao homem, tudo. Mas ele deu especialmente um lar. E esse lar era um lugar santo. Mas o mais especial desse lar era que Deus ia visitar essa casa. Diz que na viração do dia, Deus estava lá para os abençoar, para conversar com ele, para dialogar. Lá é lugar de comunhão. Lá é composto de uma família, homem, mulher e os seus filhos. Às vezes, alguns agregados, né, que chegam em nossos lares. Mas a minha pergunta essa manhã é: como é o seu lar? Como é o meu lar? Ellen White diz que não há testemunho maior do que uma família bem coordenada. Não há testemunho maior em favor do evangelho do que um lar bem ordenado. Um lar onde a nota oficial é a união, a harmonia, o aconchego. Como é o meu lar? O que estou fazendo do meu lar? O que é feito no lar de cada um de nós? Como está a união em nosso lar? Eu tenho visitado alguns lares aqui na minha região. E parece que naqueles lugares a gente vê as pessoas tudo pisando em ovos. Falta aquela harmonia, aquela coisa gostosa entre a família, entre os filhos. A gente vê todo mundo assim, cuidadosamente, falando com o outro. Como é o seu lar, meu irmão? Quando alguém chega no seu lar, o que é que ele vê? Será que ele vai e sente desejo de voltar novamente? Como nos tratamos em nossos lares? Teve uma época da minha vida que a coisa era tão áspera na minha casa, tão áspera, que eu disse assim a Deus: Deus, nunca mais eu falo do teu nome para ninguém. Eu não posso dizer que meu lar
que eu sou cristã, que eu te sirvo, tendo um lar dessa forma. Senhor, me socorre, me ajuda, porque eu quero que o meu lar seja um pedacinho do céu. E a pergunta essa manhã, para mim e para você, nosso lar tem sido um pedacinho do céu? Aqueles que se chegam em nossa casa se sentem bem? O lar de Adão e Eva era um lar perfeito. Tinha tudo para continuar perfeito, se não fosse a própria escolha deles. Eles escolheram errado, eles escolheram mal. Eles se afastaram de Deus. Eles tiveram que deixar aquele lugar tão bonito. Deus os deu de presente. Eu li um livro da casa, chama-se Romance da Casa. Eu não me lembro o título daquele livro, mas eu me lembro o que eu li naquele livro. Diz que Adão, cada manhã, levava seus filhos para que pudesse ver o Éden do lado de fora. E ali tinha anjos com espadas fumejantes para que eles não se aproximassem. E Adão contava para seus filhos o que tinha acontecido para que eles deixassem aquele lugar. E Caim se revoltou por eles terem sido expulsos daquele lugar. Um lar de revolta surgiu no coração de Caim. Tem sido assim os nossos lares, um lugar de revolta, não de amizade, de união, de confraternização, de amor um para com o outro, de compreensão. Nós conhecemos a história de Jacó, o primeiro de Abraão. Abraão vivia numa terra, aquela família era, a sua família era idólatra, e no livro H, Pérola do Deserto, Passou Achado Bechara, ele fala um pouquinho daquele lá. Ele diz que Abraão começou a colocar dúvida no seu coração da idolatria que era ali praticada. Até que ele não gostou mais daquilo. E como eles trabalhavam com imagens, Abraão agora começou a desmotivar as pessoas que iam na loja do seu pai, terá, comprar imagem. Ele começou a desmotivar as pessoas. E ele ficou tão desagradado daquela situação que vivia ali, que Deus o convidou para sair de lá. E Abraão aceitou o convite de sair daquele lá, porque aquele lá não engrandecia a Deus. Naquele lá, Deus não era exaltado. E Abraão não queria aquilo para ele. E Abraão saiu da sua terra para um lugar que Deus ia mostrar. Ele saiu errante, mas ele saiu daquele lugar. E nós sabemos que Abraão, enquanto não desobedeceu a Deus, vivia uma vida de harmonia, até que deu ouvido e fez escolhas erradas. E aí introduziu H em meio ao relacionamento do lar. Quem estamos introduzindo em nossos lares? Quem está vindo para os nossos lares que está tirando a nossa harmonia? Qual o palavra usado em nosso lar? Como tratamos um ao outro? Será que em meio ao nosso tratamento, um para com o outro, temos diminuído o outro? Nós temos visto a cada ano quebrando seja e para o nosso mundo. E a gente tem visto assim nas andanças
alguns lares, onde que parece mais um pedacinho do inferno e não do céu. Onde o convidado especial não é Deus. Deus não pode estar naquele lar. É um lar de desunião, um lar de... Isso retratado no lar de Jacó. Um lar de confusão, um lar de conflito. Até o ponto de fazer o que fizeram com José. Simularam a morte de José. Que horror foi o que foi feito com José. Se não fosse a mão poderosa de Deus, acompanhada daquele jovem, o que teria sido de José? Tudo resultado de um lar descoordenado. Mas a mão de Deus era com José. E sabia do desejo de José, mesmo na sua infância, de ter um lar feliz, de ter família coordenada, já que aquela era uma família disfuncional. E no capítulo 37, ou 47 de Gênesis, verso 12, é dito assim: E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa do seu pai, segundo o número do seu seio. José almejava, ansiava, desejava um lar onde houvesse união. E quando ele teve que usar desse amor para com aquela família, que tinha o tratado de forma tão diferente, ele não se ele não se recusou a amar aquele pessoal, a amar seus queridos, seus irmãos, com toda a casa de seu pai. José desejava ardentemente um lar com harmonia, um lar feliz, onde a desunião e a desarmonia não faria parte da sua vida. Ele não queria aquilo para ele. E ele não deixou aquele sentimento de desunião crescer no seu coração. Josué, no capítulo 24, verso 15, Josué também fez essa mesma escolha na sua vida. Ele escolheu servir a Deus. E ele coloca aqui de forma bem. Eu acho esse um dos versos mais bonitos da Bíblia. Entre os muitos, esse está. Ele diz assim no verso 15: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolho hoje a quem se. Escolhei hoje a quem se vai. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que tem sido essa a nossa decisão a cada manhã ao despertarmos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como estamos tratando uns aos outros na nossa casa? Qual tem sido o nível de amor, de carinho, de respeito na nossa casa? Qual o palavreado na nossa casa? O que estamos ouvindo na nossa casa? O que estamos assistindo na nossa casa? Será que Jesus seria o convidado de honra em nossa casa a cada dia? Será que ele ia se sentir bem em nosso meio a cada manhã, convidando ele para nossa casa? Eu fico me perguntando a mim mesma,
quando eu conheci Jesus Cristo, ou antes de conhecer Jesus Cristo, nós tínhamos um lar. Quando eu cresci, o meu lar melhorou um pouco, quando minha mãe levou a gente para a Igreja Católica. E a gente passava horas e horas, não tinha televisão, não tinha luz elétrica, e nós passávamos à luz de vela, à luz de candeeiro. Nós passávamos horas conversando das bênçãos, das maravilhas na nossa casa. Quando eu conheci Jesus, em 1990, o clima da minha casa mudou. Minha mãe não aceitava que falasse de Jesus lá. Ela disse assim: agora que você está nessa igreja, eu não quero que fale de Bíblia na minha casa. Agora não era mais a mesma coisa. Jesus não era mais presente, ou Deus não era mais presente, porque agora eu tinha que introduzir outra pessoa naquela casa, na casa da minha mãe. Eu tinha que introduzir Jesus. Nós conhecíamos a Deus da nossa maneira, mas nós conhecíamos a Deus. Mas Jesus precisava ser introduzido naquele lar. Nós precisávamos conhecer a pessoa de Jesus, porque ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é o Pai se não fosse por ele. E se Jesus não fosse introduzido na nossa casa, não chegaria a salvação até nós. Mas ali trouxe muita angústia, muita desunião. No capítulo 11 de João, fala de uma família, fala de Lázaro, fala da família de Lázaro, fala de Maria e Marta, os amigos de Jesus. Nós conhecemos a história. Nós sabemos que Jesus até deu uma repreensão a Marta, e porque ela era uma mulher muito preocupada. Eu não vejo como uma repreensão negativa, mas como uma repreensão positiva. A igreja precisa, a casa precisa de Martas, a igreja precisa de Martas. E não podemos ser extremistas ao ponto de se dedicar totalmente à limpeza, à higiene e a esquecermos de Deus. Não, mas as nossas casas precisam das Martas para que elas se mantenham aseadas, porque Ellen White diz que numa casa onde não há asseio, o Espírito Santo de Deus não entra. Então, No Lar Sem Sombra é um livro interessante, eu não sei se ele ainda está sendo vendido na casa, mas O Lar Sem Sombra fala daquelas pequeninas sujeiras que tem atrás dos nossos móveis, que devemos ter o cuidado de tirar, para que não impeçamos que o Espírito Santo de Deus entre em nossas casas. Mas o Desejar de Todas as Nações, existe um capítulo que diz assim: Lázaro, sai para fora. Jesus desenvolveu uma amizade grande com aquela família de 3 irmãos. Eu creio que eram 3 irmãos solteiros. E era uma amizade muito grande. Era uma amizade tão grande que foi escrito um parágrafo a esse respeito, e diz assim: no lar de Lázaro encontrava-se Jesus muitas vezes repouso. O Salvador não tinha lar próprio, dependia da hospitalidade de amigos e discípulos, e frequentemente, quando cansado, sequioso de companhia humana, alegrava-se de poder escapar para esse pacífico ambiente
de família, longe das suspeitas, inveja, dos raivosos fariseus. Ali recebia simplicidade e liberdade perfeitas, sabendo que suas palavras seriam compreendidas e entesouradas. Imagine um lá disse, um lá onde Jesus desejava estar, porque ali o ambiente era propício para ele. Quando ele sentia a companhia, a necessidade de companheiros humanos, ele escolhia o lado de Marta, Maria e Lázaro. E ali ele era bem compreendido, porque naquele lugar ali não havia inveja, não havia suspeita, não havia nenhum sentimento a não ser a alegria de ter Jesus na sua casa, de ter Jesus tomando parte da sua mesa. Por isso eu me imagino Marta preocupada com a alimentação, fazer uma alimentação especial, porque o convidado era especial. Era alguém muito especial. Era alguém muito querido, que demonstrava amor, carinho, atenção, cuidado por eles. A minha pergunta, com certeza, naquele lá não tinha palavreado vão, como diz Paulo. Com desejo ali naquele lá não tinha palavras ásperas uns para com os outros. Com certeza, Jesus não tinha que pedir licença para entrar naquele lar, porque ele era parte daquela família. Eu tenho ido para a casa de alguns amigos no sítio. Até ultimamente me chamaram e eu não quis ir. Porque a gente chega lá mais ou menos 8h30, 9 horas da manhã. A gente fica sentado até 7 horas da noite. Aquela mulher, ela não convida a gente para ir servir a mesa, ela não convida a gente para ir ajudar ela na cozinha. Se você pedir um copo de água, ela te traz lá da cozinha para você na sala. Você não tem um aconchego naquele lá. E eu tenho certeza que Jesus se sentia bem, porque ele se sentia à vontade naquele lá. A vontade não é libertinagem, isso é liberdade. E ele disse aqui, ó, que ele sentia, tinha liberdade no lado de Marta e Maria e Lázaro. Jesus tinha liberdade. Como tem sido o meu lar, irmãos? Como tem sido o teu lar? Como Jesus se sente no teu lar? Porque, com certeza, ele quer ser o maior convidado da minha e da tua casa. Mas ele quer também que aqueles que vá para a tua casa sintam a presença dele em nossos lares. Como é gostoso chegar alguém aqui na minha casa e se sentir bem, ser bem tratado. Mesmo com o pouquinho que eu tenha, a gente dividir. Não chega para cá, vamos fazer a comida junto, vamos. Sabe que a gente depende da harmonia que há entre os amigos. É isso que Jesus está convidando. No teu lar, aqueles que chegarem a ser bem tratados, como ele foi naquele lar. O convite nessa manhã para nós é: filhos, deixa eu tomar parte da tua vida. Faz de mim o teu convidado especial. Mas não só de mim, daqueles que chegarem na minha casa, na tua casa, que possam te ver. Nós sabemos que quando a comitiva de Nabucodonosor foi até a casa de Zedequias, ele mostrou tudo de bom que tinha na casa dele.
mas esqueceu de mostrar Jesus, mostrar Deus. Agora Deus está fazendo o mesmo convite para nós, que nas nossas casas, quem quiser que frequente, pode ser uma casa, ou uma mansão, ou uma choupana, não tem preocupação. Deus não está preocupado com o teu nível social, mas Ele está te chamando para ser seu representante, para que do teu lar emane luz, para que a vizinhança, mesmo na tua simplicidade, veja o teu lar com brilho. Que Jesus possa ser um convidado especial. Nunca esqueça disso. Mas que você tenha um espírito de servir, de serviço a quem quer que chegue na tua casa. Que ele se sinta também num pedacinho do céu. Que você possa apresentar o Deus que você serve. E quem quer que fique na sua casa, conheça esse Deus, mas um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que se preocupa, porque é isso que as pessoas vão ver em mim e você, se nós deixarmos que Deus habite em nós, que o seu Santo e bom Espírito faça morada, e que nós convidemos a cada manhã, Senhor, habita em mim, porque hoje eu sou o templo do Senhor, mas o lugar que Deus me deu para que eu pudesse chamar de lá tem que ser um pedacinho do céu, não só para mim, mas para todos aqueles que se achegarem a meu lar, a minha casa. Então, o convite meu essa manhã, para mim e para você, meu irmão, é que você faça do seu lar, faça o possível e o impossível, para que no seu lar as pessoas vejam Jesus, para que no seu lar a harmonia, a união seja a nota principal. Que você tenha cuidado com o que é falado, com o que é dito, com tire da sua voz a aspereza um pelo outro, porque as pessoas observam. Como disse Paulo, nós somos um palhaço no grande palco. As pessoas têm observado nós. Nós devemos ser uma carta aberta. Diz que muitos vão conhecer Jesus através da minha carta, quando lerem a mim e a você. Mas que carta seremos? Se a nossa casa não é um lugar digno de Jesus fazer morada. Por isso que nessa manhã eu quero deixar para mim e para você que nós tenhamos cuidado com aquilo que nós chamamos de lar. Porque eu posso ter uma mansão, ou eu posso ter uma choupana, ou muitas vezes um castelo, mas ele pode não ser um lar, ele pode não ser uma casa, porque a presença de Deus não é sentida nela, e muito menos nos moradores que moram nela. Então, que Deus nos abençoe essa manhã, para que nós tenhamos preocupação no que estamos fazendo com os nossos lares. Por isso que Deus nos abençoe, para que se nosso lar não é um pedacinho do céu, não importa se temos o básico ou não, não interessa, mas que Jesus seja o principal alimento do nosso lar. Por isso que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ajude a colocar o nosso lar em harmonia com a sua vontade. Esse é o meu desejo e a minha oração nessa manhã.